Na história do estupro de Diná, eu não sei se vocês leram a narrativa, caso você tenha uma Bíblia na sua casa ou coisa assim, beleza, se não tiver, ninguém é obrigado, eu entendo isso. Nos meus cursos você recebe Bíblias em formato digital, exatamente para pesquisa, para análise dos textos, mas é importante saber que a narrativa da história de Diná está em Gênesis 34, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, e essa narrativa, basicamente, contando assim, de forma bem resumida, né? Você vai ter Jacó com suas duas esposas e mais duas concubinas. Eles têm, ao todo, ele tem com essas mulheres 12 filhos homens e uma filha mulher que nasceu por último, Diná. E essa menina, ela vai ser encontrada, vai ser vista por um rapaz chamado Shechem ou Siquém. Quando você estuda a geografia, né, no curso de Bíblia Hebraica a gente fala bem sobre isso, que a geografia na antiguidade é muito importante para você perceber grupos dominados, grupos dominantes e a política econômica que está acontecendo ali naquelas regiões. A terra de Siquém ou de Shechem, eu vou tentar, vou ter por hábito falar a pronúncia mais próxima do nome do local, né? Essa região ali é uma região de muito embate com os judaítas, com a tribo, o reino de Judá. E por isso as narrativas que vão envolver o nome dessas terras, uma personagem com o nome dessa região, vai ser uma personagem que, de alguma maneira, vai envolver um conflito etiológico. O que é etiologia? Etiologia é uma narrativa criada para explicar um fenômeno. Eu sempre dou o exemplo do arco-íris, que é mais fácil, né? Uma coisa que as pessoas, em geral, relacionam. Então, por exemplo, você tem um arco-íris no céu, e aí você cria uma mitologia de uma arca, de um dilúvio, ou cria uma mitologia de um palácio de um rei e de uma entidade que desce num manto colorido para trazer água para esse rei. Então, você tem etiologias, narrativas criadas, mitos inventados para explicar um fenômeno que está ali, que no caso é o arco-íris, que aparece geralmente próximo de uma chuva, de um momento de chuva. Então, você vai ter essas narrativas etiológicas, né? Essas narrativas etiológicas acontecem de forma assim natural, tá? E isso existe até hoje. Eu até compartilhei no curso Personagens do Pentateuco. Aqui no canal tem 3 cursos já sendo liberados, gente, gratuitamente. É só ir lá nas playlists do canal. Na playlist Personagens do Pentateuco, eu compartilho uma etiologia que eu ouvi pessoalmente, né, na região lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, que existe uma pedra em que eles dizem que Maria estava indo grávida para ter Jesus, caminho de Belém, no entendimento de que Belém era aqui no Brasil, Belém do Pará, e que nessa pedra tinha um afundamento, e ali eles criaram uma narrativa de que a Maria encostou o joelho ali, e criou esse afundamento na pedra. E é uma etiologia, tá? E é assim que as etiologias funcionam, gente. No entendimento popular, no entendimento e nas necessidades de explicação. A grande questão e diferença são quando as etiologias são criadas para explicar conflitos sociopolíticos. E quando etiologias são explicadas com esse fim, elas são produzidas por grupos dominantes e não pelo povo. E aí essas narrativas não estão sendo criadas para explicar um fenômeno natural, como o caso de uma pedra de formato diferente, ou como o caso de um arco-íris, um fenômeno natural, né? Não, essas narrativas acabam sendo
criadas para explicar uma rixa ou uma certa animosidade, ou até mesmo xenofobia, preconceito contra determinados grupos, vilanização de povos. E quando é nesse sentido que essas narrativas são criadas, elas são criadas exatamente por grupos dominantes, por uma elite, por pessoas que estão no poder. E aí, essas pessoas que, principalmente na antiguidade, né, como eram pouquíssimas pessoas que dominavam a escrita, e quem dominava a escrita era a elite, e aí nós temos narrativas que se cristalizaram a partir do pensamento dominante, hegemônico. E isso é importante, porque nós precisamos distinguir as narrativas que foram construídas num contexto de escassez de escribas, escassez de pessoas letradas, e narrativas, por exemplo, na nossa contemporaneidade, nós vamos ver hoje uma literatura que é escrita nos nossos dias e que é de muito mais acesso e que ela configura-se de outras maneiras. Então, é importante a gente distinguir isso, beleza?